Eu peço aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 7 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, do verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como ele havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o, e repartiu-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Somente até aí, meus irmãos. É o texto bíblico, e a Bíblia, do modo geral, ela sempre fala sobre alimentos, e alguns vão colocar uma nomenclatura de comensalidade, que é o ato de comer, que é a refeição, e entre outras coisas. Se você for estudar a Bíblia e analisá-la de algumas formas, você vai perceber que comida, estar sentado à mesa, alimentação, ela é recorrente em diversos textos. O primeiro pecado está referido a alguém que comeu um fruto que não deveria comer. Então, a comida é a participação e a comunhão de uma relação de pessoas, na maioria das vezes, sentado à mesa. Então, cear, sentar-se à mesa, se alimentar, fazer uma refeição com alguém, tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente aquilo que talvez hoje nós estamos tão habituados. Porque não sentamos à mesa com qualquer pessoa. Não levamos para casa para comer uma pessoa que nós não conhecemos. Não levamos para uma refeição de domingo que seja, que entre aspas era para ser ou já foi a mais importante, uma pessoa que a gente encontra na rua, a gente pega na mão e diz assim: olha, a partir de hoje você vai comer todo domingo comigo. A gente sempre tem as reuniões familiares, se não tem, é importante que a gente retome. E tudo aquilo que a gente faz está relacionado à comida. Se você for ver, anualmente nós fazemos um aniversário e comemoramos um ano de vida, mais um ano de vida, e tem o que lá? Comida. Tem uma comida específica, tem um ritual específico onde a gente canta parabéns numa determinada hora, porque não pode cortar o bolo antes de cantar o parabéns, e tem gente que ainda faz pedido na hora que corta o bolo. Então, todas essas práticas de comer, de sentar-se à mesa, de se comemorar algumas coisas, está relacionado na relação que nós temos com pessoas. Então, não se convida qualquer pessoa para ter uma relação. No final de ano, a gente tem um tipo de comida específica. Quando a gente vai fazer um churrasco, tem determinados alimentos que nós comemos. Então, sentar-se à mesa é algo indispensável, mas ela sempre faz relação com pessoas que amamos, com pessoas que queremos bem, com pessoas que nós nos relacionamos, com pessoas que se aproximam de nós a partir de uma relação, porque às vezes você vai vender alguma coisa para alguém, você faz o quê? Vou tomar um café. Você paga um café para ela, você vende. Também tem a relação de negócios a partir da mesa. Ninguém vai vender nada só por vender.
Quando é um trâmite mais demorado, algo mais longo, a gente fala, então vem almoçar comigo. Você leva o cliente, almoça com ele, paga o almoço, e ali você dialoga, e tudo isso em torno da mesa. No cristianismo primitivo nunca foi diferente. Nós vamos ver Jesus sentado à mesa diversas vezes. Inclusive, Jesus foi acusado de ser beberrão e comilão, porque sentava-se muito à mesa, estava sempre na casa das pessoas fazendo o quê? Tendo relação a partir da mesa. E isso não é diferente, não pode ser diferente quando você vai ler os evangelhos, porque Jesus está sentado com pessoas. O grande diferencial de Jesus é com quem ele está sentado na mesa. A grande discrepância de Jesus das outras pessoas, dos outros líderes, dos outros mestres, era que Jesus sentava com as piores pessoas na mesa. Esse era o grande problema, porque eles falavam assim, Jesus senta com quem? Com publicanos e com pecadores. E aí é um problema, porque com quem você come, vai dizer quem você é, de fato. Porque se você está sentado à mesa num determinado lugar, por exemplo, se nós postarmos uma festa com muita luzinha colorida e uma série de coisas, os irmãos vão falar, olha lá, Renato indo na balada. Não é, vai dizer que não é. Jesus, olha Jesus, onde Jesus está sentado. Jesus está sentado exatamente com pessoas impróprias. A Bíblia diz que Jesus entra, Jesus está, no caminho, e o Zaqueu está sentado na árvore, querendo ver Jesus. E Jesus diz para ele, olha, hoje convém almoçar na sua casa. Mas espera aí, Zaqueu é um publicano. Zaqueu é o traidor do povo judeu, aquele camarada que cobrava imposto por Império Romano, mas ele era judeu. Então ele oprimia seu próprio povo para lucro próprio, e Jesus está sentado com ele na mesa, comendo com ele, e ainda pelo contrário, ele diz, olha, quando entra na casa de Zaqueu, ele diz, hoje veio salvação a esta casa. E aí a gente fala, mas espera aí, Jesus, precisa salvar um pessoalzinho melhor, né? Zaqueu não é possível. Aí Jesus é chamado por um camarada chamado Simão, o fariseu. E quando Jesus está sentado à mesa, vem quem? Uma prostituta. E derrama um cântaro nos pés de Jesus, e começa a ungir Jesus, e beijar os pés de Jesus, e secar com os cabelos. Mas espera aí, Jesus, você sabe quem é essa mulher? Você não conhece o passado dela, você não conhece as práticas dela, você não sabe quem ela é, para você permitir que ela te toque. Para você permitir que ela faça esse tipo de cerimônia dentro da minha casa. Então você começa a perceber que Jesus tem pessoas à sua volta e sentado com ele à mesa que são totalmente pessoas marginalizadas, desprezadas. Nós temos quem seguindo Jesus? Os que foram curados, o paralítico, o coxo, o da mão mirrada. Não, nós não temos aqui, ó, as pessoas que eram de um nível, de um extrato social mais elevado, como Nicodemos, ia ver Jesus de noite, escondido. Então nós temos pessoas que seguem Jesus, que sentam-se à mesa com Jesus, pessoas desprezíveis. E aí a gente pode olhar e falar assim, meu irmão, mas que evangelho que é esse? É exatamente o evangelho que nós precisamos. É verdadeiramente a universalidade da graça de Jesus. Porque ele ainda vai fazer alguns análises, ele vai dizer, vai vir gente do Oriente, e vai vir gente do Ocidente, e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o sentar-se à mesa faz relação a participar do reino de Deus. E quando ele fala sentar-se à mesa, ele faz a parábola da grande ceia. Que o pai de família prepara aquela ceia maravilhosa e linda, e começa a chamar esses amigos de alto nível, e ninguém quer ir. Ah, eu comprei um campo, preciso resolver um problema, eu tenho outra coisa para fazer. De repente o cara vê a festa preparada e diz, olha, sai na rua e chama todo mundo. Chama aleijado, chama coxo, chama mendigo, chama todo mundo e traz. E enche a ceia. De repente ainda faltou lugar. Ainda sobrou lugar, e ele diz assim, olha, vai lá na rua e obriga essa galera a entrar aqui. Que a gente vai servir para eles. Então o que é isso? É a graça de Deus que está aberta para todo mundo. É a graça de Deus que alcança qualquer tipo de pecado que eu e você possa ter cometido, ou ainda vai cometer. Então a mesa, estar com Cristo na mesa, simboliza que ela está disponível para qualquer tipo de pessoa.
Ela está aberta para qualquer tipo de pessoa, dependente ou não, de pecados ou sem pecados, enfermos ou não. O Senhor Jesus nos convida hoje a sentar à mesa e a compreender o seu amor, como Wagner já disse. Imensurável, incalculável, às vezes até louco para nós, porque peraí, Jesus, o Senhor é um mestre, sua sabedoria é elevadíssima. O Senhor vai me chamar 12 pescadores para sentar com o Senhor na mesa. Nós todos sabemos que os judeus, ele sentava, aos 12 anos, ele ia demonstrar sua capacidade de conhecimento da Torá para os líderes ou para os mestres e rabinos da época. E quando os rabinos ficavam impressionados com ele, ele falava assim, não, eu quero que você seja meu discípulo. Jesus foi lá no templo e falou, olha, eu não quero Jesus como meu discípulo não, porque Jesus está subvertendo a lei. Mandou Jesus embora. E esses 30 anos que viraram pescadores também foram dispersos. Quando você não era um discípulo desse, você exercia qualquer outra função, carpinteiro, de pescador, e entre outras funções. E aí Jesus aparece e chama um camarada com 30 anos, com 30 e tantos anos, outra função, outra especialidade, para quê? Para sentar na mesa, para ensinar esses camaradas. Está tudo errado, Jesus. Precisa dar uma melhoradinha, dar uma peneirada nisso daí. E aí o que a gente tem que entender com isso? Que o Senhor Jesus quer chamar todas as pessoas que a sociedade desprezou. Todas as pessoas que estão, talvez, frustradas com a vida. Talvez nós temos pessoas que gostariam de ser tantas coisas. Estão aqui com um emprego que não gostaria de executar. Triste, angustiado, sobre uma ideia romântica de que a gente tem que fazer tudo que ama. E é difícil viver assim. E aí a gente vem frustrado, e eu quero dizer para você, o Senhor Jesus te chama para a mesa assim mesmo. Não precisa ser o melhor ser humano do mundo, não precisa ter acertado em tudo, não precisa ser vencedor, precisa fazer o quê? Vem sentar na mesa com o Senhor, para que a graça de Deus te atinja, te alcance, transforme a sua vida. Em nome de Jesus. Precisamos entender que a graça do Senhor, mediante ao sentar-se à mesa, implica em ter uma relação com Cristo. Você não vem para cá e não vai sentar-se à mesa, sendo batizado ou não, porque a gente não faz esse tipo de separação. Sentar-se à mesa é a partilha com Cristo. Jesus nunca disse assim, olha, nós vamos aqui partilhar o pão, e peraí, olha, você que não encontrou João Batista, você está fora. Só quem encontrou João Batista vai cear hoje. Que Jesus não batizou ninguém. Então nós temos aqui uma oportunidade em que a gente venha partilhar da graça de Deus de forma comunitária. Não só para a nossa igreja, mas para todos aqueles que se chegarem. Entrou, quer cear, examine-se a si mesmo. A responsabilidade é sua, a gente está aqui para servir. A graça de Deus indiscriminadamente. Então sente à mesa e faça parte da comunhão com Jesus Cristo. Sente à mesa nessa noite e partilhe da comunhão com Jesus Cristo. Para que você saia daqui impactado pela graça de Deus e dizendo assim, mesmo que eu não sou merecedor dela, o Senhor Jesus derramou ela sobre mim. Mesmo que, como Wagner disse, eu me ofendo o Senhor com as minhas atitudes, com as minhas palavras, o amor do Senhor cobre a multidão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, meus irmãos. Agora, o grande problema é que nós vamos trabalhando essas questões teológicas da vida da igreja, e nós, em vez de transformarmos a mesa do Senhor Jesus numa mesa de inclusão, a gente transforma ela numa mesa de exclusão. Então a gente diz, olha, você aí não pode tomar ceia. Olha, tome cuidado. Se pegar na ceia, vai ser fulminado. Meus irmãos, se arrependa dos seus pecados. Confesse ele a Jesus Cristo e sente na mesa. Permita que a graça do Senhor possa convencer o seu coração nessa noite e você de verdade tenha um encontro com Jesus e seja transformado. Porque nós vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo. E ao partilharmos dele, nós temos comunhão com ele. E nós recebemos essa graça. Então não permita que essa graça venha a ser tornada vã, como diz o apóstolo Paulo. Desfrute do poder de Deus que transforma o mais vil pecador num ministro do Evangelho.
Desfrute da graça de Deus em que transforma as pessoas desprezíveis como todos estes, e eu estou incluído nesse, que citei, em pessoas que são capazes de ganhar outras pessoas para Jesus. Não permita que nós venhamos subverter a graça de Cristo em qualquer outra coisa, em que o Senhor Jesus procura pessoas perfeitas e que não pecam e que são melhores do que outras, e por isso o Senhor Jesus vai lá no mundo e fala, esse aqui é bonzinho e esse aqui é ruim. Não, o Senhor Jesus pega uns ruinzinhos assim que nem a gente e tem misericórdia. E tem graça. E tem poder para transformar-nos. Eu quero que você vá comigo para o texto, no capítulo 22 e o verso 7, que vai dizer assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importa sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo, ide e preparai a Páscoa para que a comamos. Precisamos, antes de entrarmos propriamente no texto, entendermos que esse momento em que Jesus está ceando com os seus discípulos é a última ceia de Jesus com os discípulos. É o último momento em que ele vai se cear com os discípulos antes da sua crucificação. Então, há todo um pano de fundo em que eles estão tentando matar Jesus, em que há uma conspiração para acabar com a vida de Jesus, a fim de que todo esse movimento de cristianismo se acabe. Esse movimento que Cristo vem desenvolvendo como talvez algo que está mudando totalmente aquela religião de então, se extingua. Então a gente tem que matar Jesus e acabar com esse negócio. E aí eles estão intentando em matar Jesus, e agora Jesus, que teve seu ministério em Nazaré, em Cafarnaum, entre outros lugares, Jesus vai para Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus é recebido com louvores, né? Montado num jumentinho, 0 quilômetro, jumentinho, hosana nas alturas, e ramos, e aquela alegria toda. E de repente Jesus começa a ser perseguido. Que esse é o momento em que o Senhor Jesus está sendo popular, e agora o Senhor Jesus alcança muitas pessoas. Eles querem matar Jesus, mas têm medo do que a população pode fazer, por causa dos tumultos e entre outras coisas. Então não é muito diferente dos nossos dias, né? Tentam fazer alguma justiça, mas mesmo assim tem medo da população, do que eles podem fazer, de quebrar tudo, entre outras coisas. Mas aqui no caso Jesus está sendo perseguido, mas ele tem um desejo de sentar-se para comer com os seus discípulos, e é a Páscoa. E nesse momento tem esses pães ázimos, e o Wagner ensinou hoje pela manhã, que é de verdade o pão sem fermento, em que eles sentavam para semear, para se alimentar. Essa alimentação, ela fazia memória à saída e à libertação do Egito. Por que o pão sem fermento? Por causa da pressa que eles tinham para sair daquele momento em que eles estavam sendo oprimidos. Então a gente não pode pôr fermento, porque se você põe fermento na massa, você tem que esperar ele levedar, ele crescer, a massa descansar, para depois você pôr para assar. Se você faz um pão sem fermento, você termina de fazer a massa e põe para assar, assa, come e acabou o problema. Mas essa é a importância e a lembrança da libertação do Egito. Então a Páscoa fazia memória àquela libertação que o Senhor Jesus fez por meio de Moisés lá no Egito. E eles vêm trazendo isso. E nesse momento aqui a gente tem, claro, que algo mais litúrgico, mais cerimonial, ligado ao templo, mas Jesus não está lá. Jesus quer algo particular com seus discípulos, e somente com os 12. Ele manda Pedro e João ir lá buscar um lugar onde eles iam fazer essa última refeição, e nesse momento eles encontram lá um homem, e eles vão preparar a ceia, um homem com um cântaro de água, que dirige eles para um lugar específico, para eles fazerem essa refeição. É importantíssimo a gente perceber que mesa, refeição, está ligado à hospitalidade. E você vai perceber que aqui não tem pagamento, não tem custo, não tem nada. Era um hábito hospedar pessoas viajantes dentro das casas. E ele passava, e ele perguntou, e é claro que há uma ação do Espírito Santo para direcionar tudo isso, e ele diz, olha, onde a gente vai cear? Onde vai ser o lugar, o cômodo, em que a gente pode usar para fazer uma ceia?
Ele vai dizer, olha, eu tenho um cômodo lá reservado para vocês. E essa hospitalidade, ela faz relação com a ceia. Ela faz relação com sentar à mesa. Então, esse estrangeiro, esse hóspede, essa pessoa que está no caminho, que se assenta na mesa com a gente para comer, faz parte de todo o cristianismo primitivo. Você vai ver o Jesus enviando os discípulos e vai dizer, olha, não levem comida, não leve nada. Vai lá com sua biblinha, né, vamos assim dizer, e não leve comida nenhuma. Saia para pregar. Por quê? Porque eles tinham certeza que Deus daria para eles essa hospedagem, e esses homens que seriam levantados para hospedar eles, sentariam com eles à mesa, e teriam esse momento de refeição, e era no sentar-se à mesa em que a palavra seria pregada. Então, meus irmãos, é muito diferente do contexto que nós temos hoje em dia. Entender a refeição no cristianismo primitivo é totalmente diferente da comida nossa, dos nossos costumes e dos nossos hábitos. Mas há uma relação muito mais particular e muito mais preocupada com o outro do que a gente. Eu me lembro, antigamente as pessoas vinham pregar nas igrejas e a gente fazia gosto de fazer um café para o pastor, que talvez pregou de tarde e ia pregar de noite. Ou não, vamos lá para casa, a gente serve um café. Não, dorme em casa, a gente tem lá um quartinho para você e tal. Sempre tinha aquelas casas dos itinerantes da vida que hospedava alguém, dava comida. É a mesma coisa. Então, há um ambiente em que Deus iria se reunir com os seus 12 discípulos. E há alguém que se entende abençoado pela presença de Deus dentro da sua casa. Então, eu acho que hoje em dia a gente perde muito isso, de você se entender abençoado por poder acolher alguém, dar uma comida para alguém. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Você tem para dar e para compartilhar, então, meu irmão, faça por onde. Entenda que isso é uma dádiva de Deus, você tem mais do que merece, mais do que precisa. Então compartilhe de bom grado, com qualquer pessoa que seja. Vai dizer, meu irmão, os dias são outros, as pessoas são problemáticas. Pode ser que eu acolha alguém em casa que abuse de uma criança. Tá, a gente tem que ter os nossos cuidados, mas isso não justifica a gente não fazer nada. Acolha, irmão, sente-se à mesa, se relacione, resgate vidas, dê alimento, partilhe. Hoje é um dia desses, meus irmãos, em que nós trazemos os nossos alimentos para quê? Para sanar a fome das pessoas. Porque se nós, como igreja de Cristo, aqui em Ribeirão Pires, que seja no bairro do Alvorada, se a gente não servir para ajudar as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente serve então? Essa é a pergunta. Jesus estava preocupado em sanar a fome das pessoas, estava sentado ensinando um monte de gente, tinha lá, a Bíblia vai dizer, quase 5.000 homens, e ele vira para os discípulos e diz, olha, dá de comer para eles. Mas como é que a gente vai dar de comer para eles? Não tem aqui um armazém, não tem nada, não tem aonde comprar, a gente não tem dinheiro, e Jesus está dizendo, olha, dá de comida para eles. E aí vem um rapazinho lá com 5 pães, 2 peixinhos, gordinho, guloso, né? Vou comer tudo isso. Aí compartilhou, mas graças a Deus que ele estava lá, né? Comeu bastante. Mas aí compartilharam. E aí Deus fez a multiplicação na mão de quem? Dos discípulos. Partilhou 12 pedaços e eles partilharam. E não sobrava, e não faltava. Então aonde é que está a bênção de Deus em nós, meus irmãos? É na nossa partilha. É no momento em que nós estamos sentados, dando de comer para as pessoas. É a manifestação da graça de Deus ao mundo. Então, se eu não estiver sentado à mesa, tirando a fome das pessoas, o que é que nós estamos fazendo? Pode ser fome espiritual também. Pode ser necessidades espirituais, emocionais. Mas o que importa é que nós estamos aqui, alimentando e suprindo as necessidades das pessoas. E aí o Senhor Jesus está conosco aqui sentado à mesa, porque nós cremos assim. E a pergunta que nós não devemos deixar passar é: qual é a necessidade que você vem trazer à mesa hoje? Quais são as necessidades que trazemos? Qual é a importância de sentar à mesa hoje com Cristo e dizer: olha, Jesus, eu estou aqui precisando de tal coisa. Olha, Jesus, eu estou aqui precisando que o Senhor restaure a minha família.
Eu estou aqui com uma carência, talvez, espiritual. Talvez eu estou com uma necessidade física. Talvez eu estou com um problema profissional. Talvez eu preciso criar vergonha na cara mesmo, Jesus. Me converter de verdade. Então, meus irmãos, sentar-se à mesa não pode ser diferente disso. A gente senta à mesa, eu, Fernando, Wagner, e a gente começa lá a vomitar as nossas podridão, várias. E de repente um briga com o outro. Não, você está errado, você não deve pensar assim. E de repente o outro diz, não, é isso mesmo, nós estamos tudo assim mesmo. Mas de repente a gente curva a nossa cabeça, ora, entrega nas mãos de Jesus e o Senhor Jesus nos fortalece. Então, é hoje o dia, meus irmãos. Talvez você não tenha aí uma pessoa que você pode chegar para ela e contar hoje a verdade. Mas conte para Jesus. Porque nesse texto em que nós vamos ler, os discípulos prepararam a Páscoa, a mesa para Jesus. Jesus põe a mesa e Jesus diz assim, olha, eu desejei muito estar com vocês sentado aqui. Eu desejei muito comer essa última Páscoa com vocês. E a pergunta é de fato essa, meus irmãos. Qual é o desejo que nós temos de sentar à mesa com Jesus? Qual é a vontade que nós temos? Meus irmãos transformaram, alguns anos atrás, a mesa na maior coisa mais difícil. A gente vinha para a mesa com medo. A gente vinha sentar-se e partilhar do pão com medo. Achando que o Senhor Jesus ia matar, a gente ficava assim, ó, chega, pesava. Olha, eu sei o que você anda fazendo, meus irmãos, o Senhor Jesus está aqui, desejoso em sentar-se conosco à mesa, em ter aqui um momento particular e pessoal conosco. É a hora em que nós, como igreja, desfrutamos do Cristo glorificado, presente no nosso meio, capaz de dar para nós algo que talvez nem os discípulos desfrutaram, que é essa comunhão extraordinária da graça de Jesus, porque nesse momento ele estava de forma corpórea, mas agora ele se manifesta a nós glorificado, e no corpo de Cristo, que é a igreja, que Jesus para ele só se manifesta depois. Então, quem dera você tenha consciência do que esse momento poderoso pode fazer comigo e com você. Esse é o maior milagre de Jesus Cristo, é ter comunhão conosco a partir da mesa. Se a coisa mais poderosa, Jesus vir, encarnar, morrer por mim e por você, e nós fazemos memória disso hoje. Entenda que quando ele senta, ele diz assim, olha, eu vim comer com vocês antes que eu padeça. Parece que Jesus está aqui entendendo todo aquele momento que ele viveria. E parece que Jesus aqui, como ser humano, estava sofrendo. Sabe quando você está com as pessoas, e se a gente for interpretar os evangelhos juntos, a gente pode pensar em Jesus sofrendo agonia no Getsemane, sabendo daquilo que viria. Jesus está aqui nessa mesma ocasião. Aqui não diz que ele soa gotas de sangue, nem nada disso. Mas Jesus está com o seu psicológico pensando, olha, daqui a pouco eu vou sofrer algo que eu nem sei o que é ainda. E vem e ansiedade, e a preocupação, e como será, como vai vir, como ser humano que está diante de um problema. Não é diferente da gente. Está sentado comendo, aquela hora que a gente senta na mesa e come, e você fica olhando para o nada. A caixa do nada que a gente tem, né? Você fica ali, ó. E agora? Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou enfrentar essa adversidade? Mas o que importa é que você sente à mesa, meu irmão, nessa noite. E que diga para ele todas as suas aflições e todos os seus problemas. E todas as angústias. Porque quando ele vai dizer assim, olha, porque eu vos digo, não comerei mais até que ele se cumpra ao reino de Deus. Ele está dizendo que, olha, nós vamos partilhar desse reino.
até que um dia a gente venha comê-lo com Jesus novamente. Mas a coisa mais maravilhosa, o Senhor Jesus vai dizer aqui, olha aí, tomando o cálice, e havendo dado graça, tomou, e disse, e havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Você perceba, meu irmão, que Jesus, parece que o Senhor Jesus faz umas coisas que a gente não leva muito em consideração, né? Jesus pega o cálice, dá para os discípulos, e ele diz, olha, repartam aí entre vocês. Jesus, ele faz como que se abertura da graça, ele abre, mas quem compartilha a graça é a gente. Ele vai dizer, olha, repartir entre vós, compartilhar entre vocês. Eu dou para vocês, mas vocês precisam aí, entre vocês, compartilhar. Perceba como é totalmente fora da nossa lógica hoje. O que a gente quer compartilhar? Nada. A gente quer compartilhar foto na rede social. É isso que a gente compartilha. E via de regra, diferente de antigamente, que a gente postava foto tudo assim, né? Parecia que estava desanimado. Olha as fotos de antigamente e fala, nossa, como eu estava triste esse dia. Não é? Mas hoje você posta, nossa, meu, que alegria. Porque a gente monta, né? Se monta. E a mãe ainda fala assim para a criança, ri direito, não é? Sorriso forçado, não é assim? E é só isso que a gente cria uma imagem de um momento para ficar na memória, totalmente diferente do contexto daquela hora. Então, a gente precisa compartilhar de verdade. E precisa ficar na nossa memória o que a gente compartilha de extraordinário. Não de um fake, algo montado, mas a nossa vida. Quando alguém ouvir eu falar de verdade o que está no mais profundo do meu coração, a pessoa pode até tomar um susto. Fala, mas, nossa. Mas ela nunca mais vai esquecer do dia que eu rasguei o coração. Do dia que você mostrou, talvez, a podridão da sua alma. E disse, isso aqui somente Jesus sabe. E você confiou a essa pessoa. Essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, olha, nós estamos repartindo de verdade o reino de Deus. E estamos aqui sendo suporte um dos outros, que o Fernando já explicou o que é suporte para nós diversas vezes. Que é algo extraordinário de nós apoiarmos uns aos outros e suportar o camarada na caminhada cristã. Então, quem dera ao Senhor hoje, Jesus, possa por meio do seu sangue, fazer com que eu e você entenda que o alcance da graça de Jesus é por meio do sangue, e este sangue que é simbolizado a partir do cálice de Jesus, ele precisa ser compartilhado. E como é que a gente compartilha a graça, meu irmão? Como é que a gente compartilha o sangue de Jesus? Ele representa o amor, o perdão, a misericórdia. A gente só faz isso se a gente fizer o mesmo de Jesus. Perdoe, meu irmão, em nome de Jesus. Ame as pessoas por mais difícil que seja. Vamos interceder, se colocar no lugar das pessoas, diante de Jesus Cristo, e orar, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, a fim de que a gente diga, meu irmão, Deus não fez isso por nós em vão. O Senhor Jesus não morreu lá por mim, pecador, por qualquer coisa. Eu não preciso ser melhor que ninguém, eu só preciso compartilhar a graça. Compartilhe a graça de Jesus hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Para que a gente deixe de ser crentes medíocres. Para que a gente deixe de ser essas pessoas igual a todo mundo. Mas não é ser melhor, não é ser melhor. É compartilhar a graça de Jesus. É as pessoas veem o amor de Cristo em nós. Em nome de Jesus, meus irmãos. O sangue nada mais é do que a vida. E a vida no corpo de Cristo. Se você não compartilhar a graça de Deus, você está fazendo com que a vida de Cristo não alcance novas vidas.
E as pessoas estão morrendo por aí, e talvez pior das hipóteses, as pessoas estão morrendo aqui dentro, porque nós não fomos capazes de compartilhar a graça de Deus, de repartir o amor de Deus, e de considerar que nem todo mundo é igual, que nós temos nossas fraquezas, nós erramos nas mesmas coisas, nós falamos mais do que deveríamos. E o que é a graça de Deus se não isso, meus irmãos? Se não ter misericórdia das pessoas que não merecem? Porque vai dizer que a gente está merecendo alguma coisa? Meus irmãos, vamos tornar a igreja de Jesus, na nossa geração, algo diferente do que estão produzindo por aí. Vamos produzir o evangelho de Jesus Cristo aonde nós estivermos. Vamos partilhar da graça e do amor de Jesus. Porque não tem como você olhar para isso e você não ver algo que ninguém faria por mim. Pessoa entregar a vida por mim, meu irmão. Male-male a gente é capaz de parar a nossa vida por causa dos nossos filhos. Male-male a gente é capaz de fazer alguma coisa por quem a gente ama. Male-male, meus irmãos, a gente é capaz de deixar de ir em algum lugar para vir no culto. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos entender que o Senhor Jesus nos amou com um amor que não cabe em lugar nenhum, que cobre a multidão dos nossos pecados, e o mínimo que nós precisamos fazer é partilhar desse amor. Não é ser super-herói, não é ser sempre vencedor, não é não errar em nada, não é ter hoje aí a teologia da prosperidade, do empreendedorismo, é partilhar da graça de Jesus. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, sentar-se à mesa com as pessoas, fazer com que eu e você seja acessível. Mas você foi comer aonde? Eu fui almoçar com o Wagner essa semana. Não, mas meus irmãos, a gente precisa partilhar do amor de Deus. Sentado na mesa, fora da mesa, no caminho, aonde a gente estiver. Olhe para o texto bíblico, porque ele vai dizer: porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino do céu. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e dei-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Perceba que esses textos, eles são muito discutidos na questão teológica, em que Jesus vai dizer exatamente: olha, esse pão, ele é o meu corpo, isto é o meu corpo. Na verdade, a partilha do corpo de Jesus e a participação do corpo de Jesus nada mais é do que essa conservação da relação com Cristo. No batismo, como a Bíblia diz, a gente se torna parte do corpo de Cristo. Você é imergido no corpo a partir do batismo. Um só batismo, uma só fé, um só amor. E na Santa Ceia, você faz a manutenção dessa participação do corpo de Cristo. E quando Jesus vai dizer assim, olha, e deu, e partiu o pão, você vai perceber que Jesus transforma esse pão, que talvez uma coisa só, talvez se fosse ázimo, aquela bolachinha seca, ele vai partilhar e ele vai transformar aquilo que é uma coisa só, dividida entre as pessoas. De uma só coisa a gente partilha e participa de Cristo, e simbolicamente, talvez materialmente ou espiritualmente dizendo, a gente participa dessa graça. Então, não tem como a gente atribuir a relação com o participar do pão sem receber algo da graça de Cristo. Não tem como você entender que Jesus dizendo isso é o meu corpo, a gente está participando desse corpo sem ter nada de bênção, só algo simbólico. Nós precisamos entender que ao nos apropriarmos desse pão, nós recebemos algo em troca. Nós participamos do corpo de Cristo.
nós somos esses que estão em relação com Cristo a partir do sacrifício de Cristo. Nós somos estes que têm essa comunhão ligada com Cristo a partir do momento que nós sentamos à mesa e o Senhor Jesus diz assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, não tem como, meus irmãos, a gente entender isso de outra forma, senão com o ato mais milagroso da ação de Jesus. O Senhor Jesus está padecendo por nós. O Senhor Jesus está se dando por nós. Deus está partilhando de si conosco. Jesus, quando se relaciona e quando dá algo para alguém, Deus não dá algo externamente falando. A partilha do pão é partilhar algo que é propriamente de Deus, que é propriamente da pessoa de Jesus Cristo. E ao participar desse pão, não tem como nós não sermos alvos da graça de Deus. E não tem como nós não sermos atingidos pelo poder de Deus. A partir desse momento em que a gente é atingido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, algo novo precisa acontecer em nós, meus irmãos. Algo de transformador precisa acontecer em nós, algo de motivador, de impulsionador para a realidade espiritual em que vivemos. Precisamos mudar e entender que há uma espiritualidade em que se possa ser desfrutada a partir da relação com Cristo. E uma espiritualidade não negativa, uma espiritualidade positiva, em que a gente recebe e se apropria do poder de Deus a partir de vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente senta na mesa, a gente se apropria daquilo que o Senhor Jesus dá para nós. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. A gente faz parte do corpo de Cristo. Que a igreja, o que é o corpo de Cristo? Aqui na terra. Então, a gente faz parte dessa emanação de graça, dessa fluidez sem medida do amor de Deus para nós. Então, o que precisamos fazer? Partilhar, repartir, ter comunhão, e é a partir daí que o Senhor Jesus vai derramando a graça sobre nós, a graça em nós, a graça no meio de nós, e Deus vai se fazendo presente. O grande problema é que o Senhor Jesus não pode fazer nada, pode poder de outra forma, pode, mas Ele não vai fazer nada forçado no nosso meio. Se nós somos a expressão da graça de Cristo na terra, nós precisamos, no mínimo, expressar ela aqui dentro, entre nós e no meio de nós. Então a palavra de Deus vai dizer, e semelhantemente tomou o cálice, e depois de cear, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Parece que o texto, mais uma vez, fala de cálice, né? Há uma alusão diferente das demais, que aparece um cálice antes do pão e um cálice depois do pão. Esse cálice pode ser um cálice que é tomado posteriormente, depois da refeição, e um cálice que ali no momento da comunhão eles tomam, e outro que eles tomam durante, no final da refeição. Mas a relação mais maravilhosa é que ele vai dizer assim, olha, há uma nova aliança feita aqui. Há um novo testamento feito no meu sangue. Então, não tem como a gente passar por isso e não perceber uma nova relação de Deus, uma nova disposição de Deus para o homem. Há agora uma nova relação, uma nova aliança com vocês. E essa aliança, ela precisa ser relembrada. Quando ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. Essa aliança precisa ser rememorada. E aí, a partir de então, a gente vai lembrando os efeitos da graça de Deus feita há tantos anos atrás, que ela atingiu a história da humanidade, nos atinge e continua atingindo a gente, até aquele dia em que ele vai prometer assim, até que venha e a gente venha comer com ele. Então, meus irmãos, não tem como você perceber ou deixar passar essa nova aliança que o Senhor Jesus faz conosco. Perceba que ele desmonta todas as características que a gente precisa ter de uma nova aliança. Naturalmente, a aliança viria de quem? De pessoas que tinham e obrigatoriamente cumprido todo aquele padrão do Antigo Testamento, no mínimo os 10 mandamentos. Então se assentava com Jesus ou com Deus e fazia o quê? Um pacto a partir de sacrifício de animais, mas o Senhor Jesus muda. Agora ele faz uma aliança a partir de um pão.
partido, não mais sacrifício, mas aliança a partir de um pão partido na mesa. E nessa nova aliança, ele chama a gente para quê? Para uma relação pessoal, em que ele nos serve. Essa parte, ela é extraordinária, porque Jesus vai dizer, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. E Jesus parece que se levanta, principalmente no capítulo 13, se veste de uma toalha, e vai lavar os pés dos discípulos, para depois cear. E nesse momento o que Jesus faz? Jesus serve os discípulos. E me parece que o Senhor Jesus está nos chamando como igreja, não para estar sentadinho à mesa, mas para servir. A gente é aceito na mesa, tem uma relação com Jesus, é servido, mas se levanta para servir também. E aí a pergunta, como sempre, precisa dizer, mas a quem serviremos? A essas pessoas que carecem do amor de Deus. Quem você conhece que carece do amor de Deus? Quem você conhece que está precisando da graça de Deus? Sirva essa pessoa. Diga para ela, olha, eu tenho um pão vivo que desceu do céu. Eu tenho algo que você comendo, depois de você comer dele, você nunca mais vai voltar a ter fome. Eu tenho algo que você participa na comunhão com ele, e ele te dá uma vida que salta para a vida eterna. Temos aqui a participação na graça de Jesus Cristo, entre que um supre a necessidade do outro. E nós podemos então partilhar das nossas adversidades, e no caminho da vida, a gente vai se ombreando, e demonstrando a graça de Deus. Então quem dera, meus irmãos, em nome de Jesus, o Senhor Jesus possa dizer assim, olha, nós somos de verdade o corpo de Cristo, que é partilhado aí no meio do lugar onde nós estivermos, na sociedade, no meio das pessoas que carecem do amor de Cristo, nós vamos lá e fazemos o quê? Servimos ela. Servimos Cristo para as pessoas, servimos a graça de Deus, o sangue que perdoa todo tipo de pecado. Então, meus irmãos, vamos cear hoje, e ao sentar-se à mesa, você traga o que você precisar trazer. Todas as suas necessidades, todas as suas frustrações. Aí você vai dizer, meu irmão, mas a ceia não é para perdão de pecado? Claro que é, para perdão de pecado. Mas a ceia, ela é para a vida. Então, quando você tem algo que está minando a sua vida, você traga para a mesa que o Senhor Jesus vai te servir com vida. Traga o que é que está te privando de viver a vida adequadamente. É os pecados, são os erros, são as escolhas erradas, são as frustrações da vida, meu irmão. Vamos hoje lançar, como Pedro diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então venha a partilhar deste momento, que é um momento ímpar, de estar sentado com Cristo à mesa, e estar sentado uma congregação de irmãos, com cada um com as suas características mais específicas, com problemas mais específicos, com coisas mais específicas, que eu não sei, mas o Senhor Jesus sabe. Venha sentar-se à mesa com Jesus hoje, e saiba, meus irmãos, que nada mais do que uma nova aliança o Senhor Jesus tem para a gente hoje. Nada mais do que perdão para os nossos pecados e restauração para as nossas vidas o Senhor tem hoje para nós. Então venha, meu irmão, do jeito que você estiver. Partilhe da graça de Jesus. Experimente a vida nova, para que Deus de verdade possa transformar as nossas vidas. Venha sentar na mesa do amor de Cristo. Não venha sentar na mesa da exclusão. Nós vamos para a mesa hoje da inclusão, em que o Senhor Jesus quer do jeito que você tiver. Do jeitinho que você tiver. Quebrado, destruído, do jeitinho. Mas entenda que o amor de Jesus, a participação na sua graça e a comunhão com os irmãos é o meio pelo qual o Senhor vai nos dar vida hoje.